Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. No palco de um auditório estão 4 autores sentados em cadeiras diante de um banner e um painel de LED. Oi, Ao fundo, dia, a logomarca do Flipetrópolis. Oi. Bom dia, bom dia. Ai, tá fraco. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem. Eu sou a Andréa Viviana Taubman. A plateia assiste atentamente. Para crianças e jovens. E estou aqui apresentando, contando de mim, e cada um vai contar de si mesmo. Vou me audiodescrever. Sou uma pessoa de cabelos médios, tenho 1,60 m, uso óculos com aros lilás e estou vestida com uma blusa. Que cor é essa? Que cor é essa? Rosa? Fúcsia? É rosa ou é fúcsia? É fúcsia, então. Ou rosa, como vocês quiserem. E uma saia de bolinhas muito coloridas. Como está colorido o dia de hoje, principalmente porque vocês estão aqui. E nós estamos em torno da leitura, né? Sobre isso que nós viemos falar. Eu sou escritora e, além de escritora, eu também estou na presidência, melhor dizendo, da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, que completa este ano 25 anos. E temos vários colegas aqui que fazem parte dessa associação. O que é essa associação? São pessoas que se juntam, escritores, escritoras, ilustradores e ilustradoras, para levar mais literatura para todas as crianças e todos os jovens. Então, vou passar aqui para a Silvana. Bom dia, pessoal. Bom dia nesse dia maravilhoso. Hoje eu estou especialmente feliz porque vieram do Rio meu marido, Lula, meu filho Paulo, minha neta Cecília e minha neta Cora. Olha só, que privilégio. E mais o Nelson e a Renata, que são grandes amigos. E todos vocês aqui que enchem esse auditório. Eu queria desejar um dia realmente de muita experiência nesse dia. A plateia assiste atentamente. Olha, gente, o que tem de coisas maravilhosas para as crianças. E cada criança que veio aqui, eu tenho certeza que nunca vai se esquecer dessa experiência, porque ela é mágica, tá? Eu sou Silvana Gontijo, eu tinha 1,63 m, e a última vez que eu fui no médico descobri que eu tenho 1,62 m. Então, eu estou já na fase de diminuir. Mas eu tenho cabelo grisalho quase branco, eu visto uma camisa verde escura, uma calça estampada de verde, e é isso. Eu sou de pele branca e tenho um olho castanho esverdeado. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que é uma promessa de uma mesa que só o nome da próxima se apresentar já é uma brincadeira, porque é um trava-línguas, é a Truduratorico no Flipetrópolis. Quero ver quem sabe falar isso. Não é? Não! É isso, Aí, tá vendo? Todo mundo eu quero ver quem sabe fazer isso. Quero falar. Fala aí, Trudruá. Se apresente. Trudruá. Bom dia, gente. Eita, tá fraco. Vou ensinar, então, outro jeito de falar bom dia, que é bem facinho também. Acho que é mais fácil que esse bom dia. É assim, Mori Wei. Mori Wei. Vamos lá? Mori Wei. Mori Wei. Ó, ficou mais legal, mais forte, né? Wei é sol no macuxi, então é uma forma como a gente diz bom dia, né? Como faz a nossa
saudação. Eu sou trudruá. Trudruá é um tipo de formiga que tem no nosso lavrado. É um nome macuxi que eu utilizo. Eu sou escritora, sou pesquisadora de literatura indígena. Eu sou uma mulher, nunca tive 1,62, né? Eu tenho 1,57 de altura, eu tenho cabelos pretos, lisos, médios, né? Eu estou usando um óculos... Como que é meu óculos? Assim. Tem uns ferrinhos no óculos. E, bom, estou usando um batom rosa, estou usando um vestido florado, um tênis branco, uma meia cinza, e a minha cor é indígena mesmo. Não sei dizer outra cor que não essa. E é muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui. Daqui a pouco tem contação de história. Como que é o bom dia? Moriuê, isso aí. Vamos treinando, tá? E agora é o nosso querido Otávio. Bom dia, gente. Que alegria estar aqui em Petrópolis, nessa festa literária maravilhosa, linda, assim como essa plateia, que também é muito linda e maravilhosa. Bom, eu sou Otávio Júnior. Eu tenho aproximadamente 1,75 m, pele negra, né? Estou vestido com uma calça... É laranja, gente? É laranja? Que cor que é essa? Terracota? Ferrugem, terracota, né? Vocês percebem que as nossas apresentações já começaram bem divertidas, assim, com brincadeiras, e a literatura, né, sobretudo a literatura para crianças e jovens, ela propõe essa brincadeira, propõe essa diversão, propõe esse entretenimento com palavras, propõe esse entretenimento com imagens. Então, estou muito feliz de participar dessa mesa, assim, que promete mesmo. Quero agradecer o Léo pelo convite e por pensar, né, nessa mesa para falar sobre a diversidade da nossa literatura, né? Nós vivemos num país diverso, né, e nossa literatura também é bem diversa. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? A programação também é bem diversa, bem bonita, e vocês estão privilegiando a nossa literatura para crianças e jovens. Obrigado. A plateia aplaude calorosamente. Muito bem, então, para começar a nossa conversa, né, a gente já começou, na verdade, mas vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. Flipetrópolis, gente, a primeira edição, né, deste festival é sempre um acontecimento e é sempre um encontro. E é sobre encontro, né? Falar, agradecer a prefeitura, aos patrocinadores, ao Léo Cunha, que criou essa programação com tanto amor, né? Organizou que estivéssemos aqui, a produção, todas as pessoas envolvidas. E porque a gente quer falar de todas as pessoas envolvidas, a gente vai começar com o nome da nossa mesa, né? Literatura Infanto-Juvenil, um lugar de muitas vozes. Então, Silvana, para você, o que é tua literatura infantil como um lugar de muitas vozes? Que muitas vozes são essas para você? É engraçado você me perguntar isso, porque uma das coisas que algumas pessoas, quando eu apresentei os originais, falavam assim, tem muito personagem. É exatamente isso. Meus livros são um lugar de muitas vozes. Eu trabalho muito com a questão da valorização dos saberes indígenas, da ancestralidade negra, de como isso se articula na nossa sociedade com os brancos e de como tudo isso produz aventuras incríveis com as pessoas se entendendo. Então, eu trabalho a questão da pluralidade étnica e cultural. As vozes dos meus livros são de personagens que traduzem isso. E, ao mesmo tempo, sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu falo muito sobre a cultura de paz, porque os meus personagens, eles estudam numa escola que se chama Em Paz, Escola Municipal Planeta de A a Z. E também eles vivem uma aventura num território mágico, que é a Floresta do Beija-Flor Azul. E ali eu falo de um outro aspecto, de uma outra voz, que é a voz da natureza. A plateia assiste atentamente. Todos os atentamente. elementos da natureza falam e interagem com os humanos. Então, eu não consigo imaginar um rio que não fale mais. Eu não consigo mais imaginar uma árvore que eu olhe para ela e não dê bom dia, né?
Então, esses personagens que estão nos livros dessa coleção, Turma do Planeta, eles são exatamente essa possibilidade de um convívio pacífico, sustentável entre seres humanos, animais, flora, né? E todo esse e os rios, porque a gente não pode esquecer de um personagem que, para mim, justificou um livro inteiro, que é um rio que fala. Silvana segura o livro, Um Rio que Canta e Encanta, cuja capa apresenta uma ilustração de uma cachoeira com alguns animais. Todos os seres da natureza, porque nós somos a natureza também, e ela está contida em todos nós. Então, para mim, a literatura que eu faço hoje para criança, ela não pode ser diferente disso, porque eu levei anos para aprender que não adianta falar só de um animal ou só de uma planta. Eu preciso que todo mundo sinta hoje que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia, é fruto dessa não percepção de que somos todos parte desse todo. E é isso que eu trago nos meus livros, e eu espero que as crianças se divirtam muito. Outra coisa é a integração com o mundo digital. Então, em todos os livros, a gente tem QR Codes que levam para experiências no mundo digital. E aí eu gosto muito da leitura mediada pelo professor, pelos pais, que também puxa os pais um pouco para essa experiência. Então, é isso que está aí nos livros da Turma do Planeta hoje. Eu espero que vocês gostem e eu espero que a gente se encontre muitas vezes para falar disso, né? Obrigada, gente. Antes, eu queria agradecer ao Afonso Borges, ao Léo Cunha, esse especialista em trazer e juntar pessoas dessa área de literatura infanto-juvenil, ao Tom Farias e ao Sérgio Abranches, os curadores dessa maravilha que é esse festival. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Quem concorda com a Silvana de que somos todos um? Cada um de nós é um e todos juntos ainda somos um. E precisamos cuidar uns dos outros, cada planta cuidando de nós, cada rio cuidando de nós, e nós cuidando desses rios, dessas árvores, desses bichos e de nós mesmos. Eu quero a voz das crianças. Cadê as crianças? Vocês concordam com a Silvana? Então, ó, a gente fez aqui um acordo, A não plateia fez? assiste atentamente. Que a gente concorda com a Silvana e que a gente vai lembrar disso todos os dias. Quem é que fez o acordo hoje? Levanta a mão que eu quero ver quem é que está nesse acordo. Quem está no acordo? E tem um monte de gente mão abaixada. Meu Deus, olha os adultos, Lula Vieira, olha o povo. Cadê a mão levantada? Na plateia, várias pessoas levantam as mãos. Muita pessoa, criança. Nesse pacto. Aí. Muito bem. Agora Palmas sim. para todo mundo. Muito bom, gostei do pacto. A plateia aplaude Esse calorosamente. pacto foi bom. Adorei. Trudruá, nossa, deu certo, né? Muito bom, gente. O que são esses lugares de muitas vozes para você, para a tua literatura? Onde nascem essas vozes? E para onde você quer que elas se espalhem? A gente já conseguiu um pacto aqui, muito bom, né? Então, qual seria o teu pacto para trazer essas vozes, para trocar esses saberes, né? Que eu acho que você tem histórias fantásticas para compartilhar com a gente. Tem? Vocês acham que tem? Quem acha que a Trudruá tem histórias fantásticas? Como, por exemplo, né, o microfone, agora vai ficar para sempre. A plateia assiste atentamente. Bom, eu sou uma escritora, eu escrevo desde criança. Vocês acreditam nisso? Eu tenho 2 irmãos que são um pouco mais velhos que eu. E, quando eu era criança, eles não brincavam muito comigo. Eles queriam ficar jogando futebol. Às vezes, para me apurrinhar, eles pegavam e arrancavam a cabeça da minha boneca e viravam uma bola. Ou seja, eles tinham a brincadeira deles e eu tinha as minhas. Então, para me distrair, eu ficava brincando no pé de manga, no pé de goiaba, no pé de ingá, que é um fruto lá da nossa região. E depois eu escrevia essas histórias, porque eu adorava essas brincadeiras,
porque depois de cada brincadeira eu comia uma fruta. Eu estava no pé de manga, eu brincava comigo mesma, ficava conversando com as árvores e comia uma manga. Eu ia para o pé de goiaba, ficava brincando de altura, né? Vou cair, imaginava 1000 coisas, e aí comia uma goiaba. E aí subia no pé de ingá e comia uma ingá. E foi assim que eu conheci de perto as árvores. Conheci as formigas, conheci os frutos, conheci o tempo das estações que elas davam também. E eu cresci muito pertinho das árvores. São essas histórias que eu vou contando. Acho que esse foi o meu primeiro contato com a literatura. Foram as árvores, foram as plantas assim que me ensinaram um pouco sobre o que é ser criança e também sobre alimento, né? Eu sempre fui uma criança que conhecia abundância. Como eu vivia no interior, a gente nunca comeu assim um palmo de banana uma semana, né? A gente comia um cacho de banana e às vezes comia um palmo de banana no mesmo dia. Na plateia, uma mulher branca, a idosa, de cabelos grisalhos e blusa branca, assiste atentamente. Muitos cachos e a gente tinha que comer para não estragar, né? Então eu adorava isso. E eu vim conhecer um pouco mais o que era restrição na cidade, né? É caro comprar laranja, é caro comprar banana, é caro comprar manga. Então isso assim me deixou um pouco triste. Quando eu publiquei meu primeiro livro, foram essas as histórias que veio, né? Essas histórias que vieram e depois as histórias que a minha mãe conta. Na Como plateia, vocês, uma criança Macuxi. assiste O atentamente. povo Macuxi é um povo indígena do Brasil. No Brasil, existem 305 povos indígenas que estão em todos os territórios nacionais, inclusive aqui em Petrópolis, também tem, né, o povo Puri. E cada lugar do Brasil tem um povo indígena que falam outras línguas. Junto ao português, ainda tem 275 línguas indígenas. E a língua do meu povo, o Macuxi, ela ainda é viva. Só que a gente, né, mais jovem, não fala tão fluentemente. A gente estuda agora e é ensinado nas escolas, as crianças falam, estão falando de novo, mas na minha geração assim teve, né, um hiato em que a gente não pôde A plateia falar, assiste atentamente. bem a nossa língua. E eu acho a minha língua, assim, a língua Macuxi, muito poética, né? Uma das perguntas que os mais velhos fazem, ou, né, os Macuxi fazem entre si, é Prianã, para perguntar, na tradução literal, se você está bem de saúde. Porque o Macuxi é muito preocupado com a saúde, se o outro Macuxi está bem, se o outro Macuxi está com fome. O primeiro convite é Erebandã, né, Euangã, Ereticã, entre, chegue, sente. E aí depois já oferece uma comida. Oferece uma banana, oferece uma carne de sol, oferece uma damorida, oferece um suco de fruta, oferece um mingau. A gente tem o costume de, né, fazer os alimentos, assim, muito mingau de manga, banana, girimum, tem muito mingau na nossa dieta. E aí, quando eu comecei a escrever, eu lembrei muito assim de quem eu sempre fui. E eu não fui uma pessoa excepcional. Eu sempre fui essa pessoa que viveu perto da beira do rio, cresci me afogando, já me afoguei várias vezes. Vocês acham que eu sei nadar? Não sei nadar, não, gente. Porque eu estava nos lagos, tinha medo do rio, a mãe dizia, se você entrar, você vai morrer. Não entrava no rio, né? Eu entrava na lagoa, ia brincar sozinha, me afogava. Não sei nadar até hoje direito, então, mas estava lá, pisando na terra, pisando no barro. E uma das coisas que eu aprendi desde cedo foi que a terra não é suja. Então, a minha mãe me incentivou desde cedo, a andar descalça, correr na terra, subir na árvore. E aí, quando eu vim morar na cidade, O autor Otávio mais assiste adulta, atentamente. eu escutei várias vezes, né? A terra é suja, a terra vai sujar a casa. Mas os médicos dizem, pais, inclusive, quando você, né, não deixa seu filho pisar, né, com o pé no chão, ele diz, vai lá, coloca seu filho para brincar na terra, ele precisa de imunidade, porque o nosso corpo é a própria terra, e a gente precisa, né, se conectar com a própria terra, precisa sentir a energia das árvores, precisa comer alimentos sem veneno para poder sonhar de novo. Vocês acham que o agrotóxico deixa a gente sonhar? Deixa não, gente. Qual foi a última vez que vocês sonharam bem? E isso está diretamente ligado com a própria terra.
com as frutas, com as árvores, com os animais, com o tipo de alimento que a gente come, que faz parte de nós, né? Por isso que quando a gente come um alimento saudável, a gente, que delícia, né? Porque o nosso corpo lembra. E são essas histórias assim que eu vou trazendo para dentro da literatura, que a gente chama de literatura indígena, porque, né, nós somos parte de povos indígenas que estão aqui nesse território nacional. E aí esse livro aqui... Trudruá aponta para o livro Originárias, cuja capa é verde e contém uma ilustração de uma índia. Super famoso também. E ele topou fazer esse projeto de publicar várias mulheres indígenas. E a gente convidou cada uma dessas autoras que pertencem a um povo originário do Brasil para contar uma história. Então, aqui tem histórias ancestrais, aqui tem ficção também, aqui tem conto, aqui tem pandom, né, que são diversos gêneros aí que a literatura indígena vai anunciando. Então, para mim, né, esse lugar de muitas vozes, eu contar também um pouco da minha cultura, um pouco da minha relação com a terra e o que eu acredito. Eu acredito, né, que nós somos natureza. E aí está lá o Ailton Krenak falando exatamente isso do outro lado, que vocês possam conhecer as obras dele, que está ali na biblioteca. Mas, como parente, né, como indígenas, a gente tem essa crença que é comum, né? É importante entender o nosso lugar no mundo, mas é importante assim, a gente pensar desde criança o que nos faz bem. E, para mim, é isso. Saúde é isso, né? Saúde é pisar na terra, é comer uma fruta saudável, um alimento saudável, sonhar, poder sonhar, né? Sonhar faz diferença assim, na nossa saúde. E... Eita, voei, viajei, né? Aqui também. É isso, assim, acho que esse é o lugar de muitas vozes, o lugar da literatura que começa a publicar vários autores indígenas que podem trazer, né, essa perspectiva que é muito antiga, não é nova, não, né? É muito antiga. A novidade é que a gente está podendo falar agora para vocês por meio dos livros. Tá bom? A plateia aplaude calorosamente. Gente, e é tão bom quando a gente pega um livro e vê uma fruta que a gente não conhece, por exemplo, né? E ficar imaginando qual que é o sabor daquela fruta. Como será que ela nasce? Num pé alto ou num arbusto? Tudo isso é o quê? Exercício de imaginação. Que quando a gente passa o dedinho assim, já está tudo pronto, né? Na literatura, a gente precisa continuar inventando o que aquela autora, aquele autor inventou de sua parte, e a gente continua inventando, porque a literatura é isso. E quando a gente vai lá para o teu pé de árvore que você subiu para pegar goiaba, a gente vai junto, mesmo que nunca tenha subido num pé de goiaba. Quem é que já subiu num pé de goiaba aí? É uma delícia, né? É muito divertido. Léo, você está com cara de você assiste atentamente. Já subiu num pé de goiaba. Muitos. Já caiu também. Então, você já caiu? Ou você sobe em árvore melhor do que você nada? Que nadar já vimos que não é com ela, né, Trudruá? Já, eu cresci caindo de árvore, já caí de muita árvore, já fui muito mordida por formiga também, por caba. Vocês sabem o que é uma caba? Algumas pessoas sabem aqui. Caba é um moribundo, é tipo uma abelha da floresta e que não tem jeito, assim, ela vai chegar no seu rosto. Não importa o quanto você se proteja, ela vai lá no buraquinho, tchum, e seu olho vai ficar inchado, porque ela gosta de um rosto. E é isso, né, que o próprio Ailton estava falando. Uma fruta que um inseto não chega perto, tem problema, gente. Como assim a abelha não está lá voando perto da fruta, né? O bichinho não está voando, o inseto não quer aquele alimento. Esse é o alimento saudável. Mas já caí demais, assim, vivi arranhada, sou cheia de cicatriz, mas nunca quebrei o braço. Mas olha que interessante, você passou por isso tudo, mas você está aqui contando essas histórias. Então, a gente ir para a natureza, às vezes ralar um joelho, às vezes, né, tenta subir na árvore e não consegue. Gente, isso faz parte. É da nossa experiência humana. E é muito legal ouvir uma pessoa
que nasceu num ambiente muito diferente de uma cidade, que cresceu num lugar muito diferente, que já comeu muita comida diferente, e hoje a gente pode conversar sobre isso. Pensar que uns anos atrás a gente não poderia ter essa conversa não teria oportunidade de acontecer. Então, é muito rico, muito precioso esse momento, né, Otávio? Otávio, eu não vou dar spoiler, não. Otávio, você conta que vozes são essas e de onde saíram essas vozes, que lugar para você nasce a tua literatura infantil e juvenil, né? Porque você começou na literatura juvenil, na verdade, né? Não vou dar spoiler, gente, ele vai contar. Gente, que desafio falar depois dessas 3 mulheres maravilhosas, essas 3 mulheres incríveis, né? Mas parece que eu estou aqui em um lugar, assim, digamos que não de privilégio, mas de muita observação, em um lugar assim de aprendizado, né? E quando eu venho para esses encontros, eu tenho companhia de pessoas assim incríveis, o meu grau assim de atenção ele aumenta assim muito, muito, muito mesmo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse lugar, né? Esse lugar no qual a palavra ela é importante, né? Nós temos a experiência da palavra assim escrita, né, de produzir histórias, criar histórias, mas também de verbalizar as nossas produções, verbalizar o que nós propomos em relação às nossas vozes, né, que vocês perceberam que são múltiplas vozes, né? E eu me identifico muito com essas três mulheres, né? E ouvindo a Truduar falar, eu entro dentro de uma máquina do tempo. Eu continuo vivendo num ambiente que é um ambiente urbano, né? É uma favela, porém, nessa favela também tem uma conexão com a natureza muito grande, né? As favelas do Rio de Janeiro, elas são compostas por lugares com muitas árvores, com muito verde ainda, né? Com muitas árvores, com muito verde. E ouvindo você falar, eu visitei a minha infância, visitei a minha adolescência, né, no qual eu passava horas e horas e horas em árvores, horas e horas e horas em um terreno baldio que tinha muitas plantas, que tinha uma área verde assim, muito, muito forte assim. E essas lembranças, elas ajudam a construir as minhas histórias, as histórias no qual eu resgato a minha memória afetiva. Como eu falei para vocês, eu continuo vivendo em uma favela. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha. É desse lugar que eu venho. É desse lugar que a minha memória ela é constituída. E essa minha memória ela é constituída por muitas histórias mesmo. Vocês imaginem, assim, sobretudo as histórias assim contadas, as histórias narradas, né? Eu encontrei agora, né, com a neta da Silvana, né, Silvana? Essas netas. Sim, elas estão lendo um livro que eu escrevi, que é o Maria Preta, né? Um livro no qual eu faço uma homenagem à minha avó. Na plateia, 2 crianças assistem uma pessoa atentamente. que veio muito cedo, assim, do interior aqui do estado do Rio de Janeiro, para morar na favela. Então, ela tem muitas histórias para contar, muitas histórias. E eu decidi fazer uma homenagem à minha avó, né, a partir de uma figura que está ali no alto da favela e que vê muitas transformações em relação àquele ambiente urbano, em relação àquele ambiente que está conectado com a natureza. Eu não vou dar spoiler, né, em relação ao livro, né, as meninas aqui conhecem, mas eu faço brincadeiras também no meu processo criativo, no meu processo de produção de histórias. Por que eu digo produção de histórias? Porque realmente é uma produção, né? Eu estou aqui na companhia de pessoas que escrevem, e realmente é um processo muito interessante, esse processo de você pensar histórias. E eu escrevo sobre favela, eu escrevo sobre periferia. Mas eu gosto de trazer um tema aqui, na verdade, alguns temas, que eu brinco com esses temas. Por exemplo, eu tenho um livro chamado De Passinho em Passinho, que é um livro para dançar e sonhar. E eu resgato uma brincadeira, né, uma dança que é muito
importante aqui para nós, sobretudo do Rio de Janeiro e do Brasil, que é a dança do passinho, que é uma dança que ela é conectada ali com o funk. Eu tenho um livro chamado Da Minha Janela, eu acho que algumas pessoas conhecem esse livro. Ele venceu o Prêmio Jabuti em 2020, na categoria infantil. É um livro que eu faço um resgate às visões das janelas, o que as pessoas elas veem dessas janelas, né? E o que elas podem propor de mudança a partir do olhar das suas janelas. Então, aí eu falo sobre dança, eu falo sobre olhar da janela, eu falo sobre natureza com o Maria Preta. Eu tenho um livro também chamado Grande Circo Favela, que eu resgato um palhaço, a história do primeiro palhaço negro do Brasil, que foi o Benjamin de Oliveira. Né? Poucas pessoas ainda... Esse palhaço ele é um palhaço assim, muito importante para a cultura brasileira, mas poucas pessoas conhecem a história do Benjamin de Oliveira. Foi o primeiro palhaço negro do Brasil. Em 2020, ele foi homenageado na Escola de Samba Salgueiro. Então, nós temos dança, nós temos circo, nós temos natureza e nós temos as visões das janelas. E eu gosto muito de falar sobre a universalidade dos temas, né, em relação à minha literatura. Por que a universalidade dos temas? Vocês veem que são temáticas que são inerentes a qualquer povo, a qualquer lugar do planeta, né? Se for ver e for analisar também aí dentro do nosso próprio país, nós temos os povos originários que têm muitas danças e tudo mais. Então eu faço esse resgate dessas questões que estão ali na favela. Dança, circo, natureza e visão de janela. Por que eu faço essa brincadeira? Porque muitas pessoas elas querem enquadrar ali a pessoa que escreve sobre a periferia, né, que só vai escrever sobre a periferia. Né? Então, eu gosto de trazer essa universalidade dos temas. E quando eu estou em contato com as crianças e tudo mais, eu faço essa brincadeira da universalidade dos temas. Por exemplo, eu faço a brincadeira que é o seguinte. Eu posso fazer aqui com vocês, quem já leu ou já viu algum filme que se passa na neve, levanta a mão. Quem já leu algum livro, ou já viu algum filme que se passa na neve, levanta a mão. No palco, os autores levantam as mãos. Quem já leu algum livro ou assistiu algum filme que se passa no deserto, levanta a mão. Na plateia, crianças e adultos levantam as mãos. Quem já leu algum livro ou já viu algum filme que se passa no espaço, levanta a mão. Na plateia, algumas pessoas levantam as mãos. Quem já leu algum livro ou já viu algum filme que se passa em Nova York, levanta a mão. Muito bem. E por que não a favela? Porque nossas histórias elas serem contadas a partir dos personagens, a partir do cenário que está ali inserido na favela. Por que não? Né? Se vocês levantaram a mão, quando eu perguntei sobre as experiências de leitura, sobre as experiências de filmes, é porque essas histórias elas foram marcantes para vocês. De certa forma, elas ficaram marcadas nas suas vidas. Né? E é isso que eu proponho para a minha literatura, resgatar um pouco da minha memória afetiva ali e trazer essas temáticas que são muito inerentes assim ao mundo, até mesmo dentro do nosso próprio país, como eu falei, tem uma dimensão assim continental assim muito grande e muitas histórias para serem contadas, né? Então o que eu proponho é contar essa história, né, que vem da favela, essa história que conecta ali com a música, com o funk, com as brincadeiras. Eu estou muito feliz assim de poder propor e poder criar essa narrativa, né, urbana, essa narrativa brasileira, assim, dentro da minha literatura. Né, e eu fico muito feliz de poder falar sobre o meu processo criativo, de poder falar sobre as minhas inspirações, de poder falar sobre as pessoas também que me inspiram para que eu possa contar essas histórias. Né. E eu gosto muito de brincar. Né. Eu costumo dizer que, ali dentro do meu processo criativo, eu brinco. Eu brinco com a produção da história, né, com a construção da história. E, alguns anos atrás, eu criei uma biblioteca na favela. E eu digo que essa biblioteca ela virou um laboratório de ideias e experimentações, no qual eu tenho contato com o público, tenho contato com os leitores, tenho contato com os escritores e posso brincar. Né? O Duar falou que não sei se você vai contar uma história, que você vai contar história para a galera ou não?
vai? Então, nós podemos compartilhar um momento assim de contar essas histórias, né? Eu gostaria também de mostrar para vocês um pouco dessa brincadeira literária. Eu brinco com as crianças, eu pergunto, vocês acham que tem essa possibilidade de brincar de ler? Eu deixo aí um ponto de interrogação, né? E elas ficam muito assim, será que livro é brinquedo ou não é brinquedo? Será que nós podemos realmente brincar com o livro? Nós temos aqui o Léo Cunha, gente, que é um excelente, sobretudo, é um grande escritor, um grande curador, um grande professor, um grande mestre, um grande ser humano. Mas Na plateia, o autor Léo Cunha, um homem branco, calvo, com cabelos pretos, usando óculos e vestindo uma camisa preta, assiste atentamente. Nós temos que reverenciar assim, os nossos, né? Eu falo isso porque, né, muitos livros do Léo assim, foram trabalhados lá no meu espaço, né, de leitura, na minha biblioteca comunitária. As crianças elas ficam encantadas com a poesia, com a brincadeira da poesia, né? Nós tivemos aqui também a Marta Largata, né, que tem parceria de livros assim com o Léo, que propõe essa brincadeira por meio da palavra, essa brincadeira por meio do livro, né? Então, se nós tivermos tempo, eu gostaria de brincar um pouco aqui com o público, com as histórias. Muito obrigado, gente. Muito bacana, né, a gente poder entrar em cada mundo, né, que foi falado aqui, em cada lugar, e, né, quantas vozes diferentes para falar sobre um lugar que é do nosso afeto, que nós amamos, né, que é escrever e ler literatura infantil, juvenil e todo tipo de literatura, né? Porque literatura infantil é o livro, é a literatura que a criança também pode ler, né? E nós adultos precisamos ler. É diferente, né? A gente precisa ler justamente para quê? Para não perder o olhar da janela, para não perder o sabor da goiaba, né? Para lembrar que todos estamos juntos para defender essa casa nossa, né? Que tem sofrido muito pelas nossas próprias ações, né? Então, é muito especial estar aqui. E eu queria agradecer também uma voz que está conosco, ali, que é a nossa intérprete de Libras. Cadê a nossa intérprete de... Oh, agora é um intérprete de Libras, que é uma outra forma de também contar histórias, de se fazer ouvir, né? Então, são as vozes de tantos povos, né, que a Trudroa falou. Quantos são os idiomas? 274 línguas e 305 povos. E né, onde estão essas histórias? No cinema, né, nos livros. Gente, é uma riqueza que a gente ainda não conhece muito. Então, cada dia de conhecer é um dia da gente se ampliar. Os né? autores assistem atentamente. Muito, cada vez que a gente entra em contato com uma história que também vai conectar com as nossas histórias, igual o Otávio falou, né? E vocês nasceram em lugares completamente diferentes. Nós nascemos em lugares completamente diferentes. As minhas vozes, né? Porque todo mundo já falou das suas vozes e agora vocês vão perguntar para mim, tá? Pode ser? E você, qual é o lugar das vozes? Que vozes são essas que estão na sua literatura, Andréia? Bom, as vozes da minha literatura são as vozes que muitas vezes são silenciadas. Eu tenho um trabalho amplo exatamente em vozes silenciadas. Então, tem um menino só que, em 2013, eu escrevi, que é um convite poético ao autismo. Né? Então, que voz é essa? Hoje a gente até consegue ter mais literatura, mas uns anos atrás também. O que se sabia sobre autismo? Então, tem algumas histórias, por exemplo, uma colega nossa queridíssima, Sandra Ronca, que não está aqui, né, Léo? Mas que é nossa colega também, ela contou uma história que eu gosto de contar. Ela falou assim, eu estava num restaurante
Alguém aqui convive com crianças autistas ou pessoas autistas? Ok. Então, muita gente aqui vai entender rapidamente o que eu vou dizer. Ela estava num restaurante, foi pagar, um restaurante por quilo, tinha que pagar no caixa. Havia uma fila, e ela se deslocou um pouco, e a pessoa que estava atrás dela disse assim, um rapaz, ei, moça, você não está na fila. E ela falou, estou sim, eu só vim me apoiar aqui um pouco no balcão. Não, você não está na fila. Aí ela falou, eu só vim me apoiar no balcão. E ele, pela terceira vez, disse, você não está na fila. E ela disse, eu lembrei de você dizendo sobre a inflexibilidade que algumas pessoas autistas têm em relação à ordem, em relação a que não pode ter esse deslocamento. Ou você está na fila, ou você não está na fila. Você não pode estar torta na fila, né? Então, ela disse, em outro momento, se eu nunca tivesse tido acesso a esse pensamento, talvez eu brigasse com aquela pessoa. Talvez eu dissesse, você não tem nada a ver com isso. Por que você está me chamando a atenção? As autoras assistem atentamente. E aí ela disse, você tem razão. Eu não estou na fila. Ou seja, o autor Otávio quais são as assiste vozes atentamente da minha literatura? São as vozes que fazem pontes. Pontes de lugares que a gente não conhece para lugares que a gente conhece e vice-versa. Então, eu escrevo o que dizem, né, temas sensíveis, temas que nos causam algum desconforto para abordar, e que a literatura vem para dar mão para a gente conseguir falar. Né? Como é o caso de Não Me Toca Seu Boboca, não sei se alguém já leu para as crianças, com as crianças. Né? Isso, exatamente. Então, eu quero falar até porque nós estamos em maio, e maio é o mês da gente pensar, mas é para pensar de maio a maio, tá? Não é para pensar só em maio, não, como proteger integralmente as nossas crianças. Mas como a gente protege crianças se não tem escuta para elas? Então, as vozes que estão na minha literatura ouvem, né, e falam justamente com essas vozes. Né? Então, o meu primeiro livro, por exemplo, é um livro que eu escrevi em 2008, mas que eu não imaginava que em 2024 ele fosse, assim, que se conectasse mais com as crianças do que quando eu escrevi, que é O Menino que Tinha Medo de Errar. Alguém já leu com os filhos O Menino que Tinha Medo de Errar? Pois é. Em 2024, depois da pandemia, com muitas crianças que precisaram passar pela alfabetização remota, né, que não estiveram ali para alguém pegar a mãozinha dela, ou dizer, não tem problema, você está começando, que problema tem se teu ar não está tão redondinho? Né? Então, hoje, as crianças têm... Assim, eu recebo relatos lindos de mães, professoras, pais, enfim, que falam assim, meu filho dormiu segurando o livro. Todo dia ele pede para eu contar essa história, e lá na escola está até se sentindo melhor, porque não estava querendo ir para a escola. Então, eu acho que as vozes da minha literatura vêm desses lugares, da voz menor, né? A voz menor de quem não tem lugar no mundo, e as pessoas mais vulneráveis do nosso mundo são crianças. Né? As outras vulnerabilidades se somam, mas a criança, gente, vamos pensar, né? Eu tenho muita inspiração. Alguém já ouviu falar de Janusz Korczak? Nunca. Meus 200 filhos. Korczak foi um educador polonês, e ele tinha uma escola, como a gente conhece. Vocês já ouviram falar da Escola da Ponte? Né? Que tem assembleia, as crianças decidem, tem, né, o corpo das crianças que fazia a gestão, né, e elas tinham papel
primordial, protagonistas, né? Na Escola da Ponte eram as crianças. O Korczak, ele fez isso dentro do gueto de Varsóvia. Dá para imaginar? Dentro do gueto de Varsóvia, um lugar de muita repressão, né? Uma coisa assim absurda de opressão, teve um homem adulto que respeitou incrivelmente as crianças numa situação extremamente desfavorável. Eu recomendo muito que procurem esse nome. E até porque o final da vida dele é assim, de um respeito, de uma empatia, de um cuidado. E eu não vou contar mais para vocês, porque eu começo a ficar emocionada. Então, assim, hashtag cultura da empatia, hashtag cultura do cuidado, isso faz parte das vozes da minha literatura. E eu estou feliz de estar aqui. A plateia aplaude calorosamente. Muito bem. Agora, eu acho que a gente podia abrir um pouquinho para algumas curiosidades de quem está ali. Temos 10 minutos para curiosidades, não é isso? Foi bom para vocês? Agora vão começar vocês, então. Querem perguntar? Temos um microfone a mais aqui? Produção? Não? Senão eu desço e levo o microfone para quem quiser perguntar. Também, que tal? Já que não temos perguntas, cada um conta um pouquinho da sua história. Vai lá, Silvana. Eu queria primeiro agradecer e estar aqui, privilégio de estar com essas pessoas tão incríveis, com histórias incríveis e tão peculiares como são as histórias de cada um de nós, né? E aí a fala da Trudurá e também a fala do Otávio me lembraram da minha infância, que eu esqueço de dar voz a uma infância também, que foi uma infância na natureza, com a natureza. E eu adoro contar a história da minha queda da goiabeira. Eu caí, só que eu, infelizmente, ao cair, matei uma galinha. Estava embaixo. E ela não se espantava. E foi um trauma. E eu, desde então, tenho uma relação meio distante com as galinhas. E a gente mora num lugar no Rio de Janeiro que tem galinheiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu trouxe um pouco de toda essa experiência para a nossa casa. E aí eu tenho lá as galinhas, mas eu dou comida para elas, mas eu não chego muito perto delas, não. Elas são minhas amigas. Aliás, botam ovos maravilhosos. Mas o mais interessante também tem a ver com a sua fala. Porque na Turma do Planeta, eu tenho um personagem com síndrome Silvana de Down. segura o livro Como Tudo Começou. Tem uma menina que praticamente não enxerga, que é muito inspirada na minha infância, porque eu sou muito míope, eu era extremamente míope quando era criança, e, por isso mesmo, eu tinha aguçado o ouvido para a música. E esses personagens são todos uma banda musical, com canções compostas especialmente para cada livro, a partir do tema de cada livro. Mas o legal é que essa experiência que você também fala, Otávio, da favela, é muito presente, porque eu moro num lugar no Rio de Janeiro, no Cosme Velho, e atrás tem uma favela com a qual a gente se relaciona de uma forma profunda, né? Tem uma livraria, uma sala de leitura que a gente ajudou a construir, tem um trabalho com a escola pública lá dentro, tem uma relação agora com os idosos também, né? Que a gente também dá muita voz a esse encontro intergeracional. E, acima de tudo, eu acho que todos vocês me fizeram lembrar uma parte de mim. Muito obrigada por essa volta a essa memória, que é a memória, no final das contas, que gerou tudo que eu escrevo, né? É a memória que, mais do que inspirar, é a matéria-prima, não é? Eu fiquei algum tempo com os Iaualapitis, com os Mundurucus e com os Tucano, e também, lá no Acre, eu passei algum tempo com os Caxinauás. E essa minha experiência com os indígenas foi de uma riqueza incrível, porque foi com eles que eu reaprendi a me entender como parte da natureza e a perceber os filtros que a nossa civilização foi criando em mim.
a minha dificuldade de enxergar com acuidade determinadas coisas, de sentir olfativamente e de perceber todos os sinais que a natureza estava dando. Se a gente se abrir para isso, a gente certamente terá um planeta melhor, né? Eu acho isso. E muito obrigada por compartilharem suas experiências todas aqui comigo. Foi uma alegria muito grande, um prazer e uma honra. E eu honro isso. Obrigada. A interlocutora Andréa aplaude calorosamente. A honra é nossa. Oi? E tem pergunta na plateia. Fazemos uma pergunta e depois, né, Trudruá vai contar. Qual é a pergunta? Tem também, a Rafaela também quer perguntar e... Na plateia, Temos um uma homem pessoa. pardo, calvo e vestindo uma camisa branca faz uma pergunta a Otávio Eu gostaria de Júnior. saber, na sua infância, né, o que te inspirou ou quem te motivou a entrar para a literatura e como um adulto, né, vir a inspirar outras pessoas dentro da sua comunidade. Bom, essa pergunta me traz emoções, né? E aumentam as minhas emoções, né? Estar aqui nesse momento com essas pessoas, assim, eleva muito. E aí, Mário, eleva muito as minhas emoções. Eu costumo denominar a minha história como um conto de encantamento ambientado na favela. A primeira experiência que eu tive com o livro foi a partir de um livro que eu encontrei um lixão no campinho de futebol próximo à minha casa. E aquele campinho de futebol era o lugar onde que os meus sonhos eram fomentados, né? Ali ao meio do lixo. Imagina, uma criança vivendo os seus sonhos ao meio do lixo. E naquele lixo é que forneceu o objeto que ampliou esses sonhos. Então, foi ali que eu encontrei o objeto que acabou transformando a minha vida de uma forma assim, muito forte mesmo. E, ao longo assim, dos anos, a minha ideia era a seguinte, era que as crianças ali da favela, elas tivessem uma experiência qualitária com o objeto livro. Elas tivessem uma experiência encantadora com o objeto livro. Então, parte da minha juventude, né, uma parte da minha adolescência, da minha juventude, eu me dediquei a isso, né? Mas eu tive uma infância assim muito rica, né, na favela, né? E são palavras que quase que não se complementam, né? Riqueza e favela. Vocês imaginem assim, sabe? Quanto que é difícil, diferente, né? Riqueza e favela se complementarem. E eu tive essa riqueza na favela, né? Que foram as amizades que ali eu fiz, a minha família assim convivendo em harmonia, né? E isso ajudou bastante na construção das minhas histórias, né? E harmonia e favela também quase que não rimam, né? É louco assim você falar de harmonia e falar de favela num contexto de uma guerra urbana que é muito louca, né? É muito louca essa guerra urbana que acontece no território do Rio de Janeiro. Então, muitas das minhas histórias eu escrevi com horas e horas e horas de tiroteio, horas e horas e horas de confrontos, né? Gente, como é? Aí vocês pensam assim comigo, como é assim vocês manterem, né, ali essa sanidade mental, essa tranquilidade, tentar manter essa tranquilidade, tentar manter um pouco dessa, no meu caso, dessa qualidade do que eu proponho na escrita, né? Sabe? Tem que ter uma resiliência assim muito grande mesmo. E meus primeiros livros foram feitos dentro desse contexto, de escrever com horas e horas e horas e horas de tiroteio, de confrontos. Horas e horas e horas. Mas, como eu falei para vocês, o objeto livro... Otávio Júnior segura o livro Originárias. Livro, ele fomentou os meus sonhos, ele ampliou os meus sonhos, ele ampliou o meu conhecimento, os meus conhecimentos e o meu desejo de mudar esse contexto, né? Então, a minha infância, sim, foi uma infância rica, foi uma infância potente, e hoje eu uso a minha memória afetiva para construir as histórias, para propor essa mudança, né, para essa infância atual. Então, assim, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre a beleza assim da minha infância, assim, a beleza de jogar futebol com os amigos, a beleza de subir em árvores assim frutíferas, a beleza de observar
o horizonte da favela em cima de uma árvore, né, o horizonte de compartilhar assim livros com as pessoas da favela, o horizonte assim de compartilhar ali a ajuda, né, a favela se ajudando na construção de uma laje, na construção de uma casa, né, o sabor ali da feijoada depois da laje. Então, eu ficaria aqui, gente, horas e horas e horas falando sobre essa beleza. Mas essa beleza ela está composta também nos meus livros. Qual é a outra pessoa que quer perguntar? É uma criança? Rafaela. A jovem se dirige para a frente do palco. Ela tem cabelos cacheados e veste uma blusa cinza. Nessa tua fala e na tua pergunta. Apriorismo. Riqueza não combina com favela. Quando? Quando nós achamos a priori que essas duas palavras não combinam. Quando a gente consegue romper essa ideia pré-fabricada, como você faz, Otávio, o nosso olhar se amplia, né? Então, agora é a Rafaela. Prazer, meu nome é Rafaela e estudo na Escola Municipal Professor Newton Santiago. E a minha pergunta é, eu queria muito saber como vocês se sentem enquanto estão escrevendo. A jovem sobe ao palco e entrega o microfone para Silvana. Logo em seguida, volta para a plateia. Olha, não vou falar que eu me sinto em êxtase, porque não é verdade. Porque escrever dá trabalho, Rafaela. Escrever é uma tarefa, mas que, ao mesmo tempo, dá muito prazer. Dá muito prazer você perceber que você conseguiu botar numa escrita sentimentos, emoções, e que aquilo começa a fazer sentido. Só que, na minha experiência, eu não sei, cada um vai falar a sua, na minha experiência, escrever também é cansativo, muitas vezes. É por isso que o exercício diário vai nos tornando cada vez mais capazes de escrever. Eu acho isso. Rafaela, escrever... Na plateia, Rafaela assiste atentamente. Eu acho que eu escrevo desde a sua idade. Quantos anos você tem? 13. E eu comecei a escrever e depois eu continuei, e eu continuei, e eu continuei. Eu acho que eu tenho esse sentimento de que, quando eu começo a contar uma história, a história também conversa comigo. E eu começo a conversar com a história. E a gente fica ali naquele momento juntos, porque o texto fala comigo e eu falo com o texto. Eu faço perguntas para o texto. Não, peraí, para onde você está indo? Onde que você, né? Eita, aqui tem um momento de tensão. Ah, e eu quero causar uma surpresa aqui. E aí o texto vai vindo. E eu acho que eu vou escutando o texto e o texto vai falando comigo. E, para mim, são muitos sentimentos que eu vou sentindo em diferentes textos, porque eu vou conversando com o meu texto e ele vai falando comigo. E aí eu acho que é isso que o escritor falou aqui, né? Tem essa relação, a gente tem uma relação com o texto. Então, como a Silvana falou, é um exercício diário, mas eu tenho muitos sentimentos, desde que eu comecei a escrever lá com 9, 12 anos, até hoje, né? Pequenos textos, e cada um desses textos vai falando comigo. O meu texto tem que me convencer. Olha só o jogo, né? Eu escrevo o texto, eu estou escrevendo o texto, aí o texto me diz uma outra coisa. Eu falei, eita, esse texto está me confrontando, que história é essa? Foge da minha alçada o próprio texto. E aí, quando se torna esse algo mais, eu sei que o texto está pronto. Os autores assistem então, assim, são atentamente. Muitos sentimentos, mas o mais importante, Rafaela, é escrever todos os dias. Todos os dias. E quando o personagem inferniza a gente no banho? Não tem isso? Na hora de dormir. Clássico, Na hora de dormir, clássico. você fica assim, ô Tinu, fica quieta, eu quero dormir. Eles ficam te atazanando, eles ficam, Faz não assim. é? Toc, Exato. toc, toc. É. Toc, toc, toc. Fica conversando na orelha. com a Eles gente. querem te contar uma coisa, você tem que falar. Chega, hoje não, chega, fica quieta aí. Alguns vão dizer, essa pessoa não está bem, mas não é verdade, viu? Isso se chama criatividade, imaginação, e continua todo dia.
Gente, que aulas! Como dizem os cariocas, assim, aulas, né? Enfim, eu estou aqui, como eu falei para vocês, nesse... Enfim, né? Não como privilégio, todos nós somos privilegiados por essa troca, mas como observador e um aprendiz assim, dessas pessoas, né? Então, assim, meu processo assim, de escrita é um processo, assim, digamos que é muito divertido mesmo, né? E nós estamos aqui também nessa troca, assim, aprendendo um com o outro, né? Eu acho que, enfim, né? Se descobrindo como autor, né? Porque, enfim, eu acho que o autor ele nunca está pronto, gente. Não adianta, assim, a pessoa pode ganhar, sei lá, um Nobel, pode ganhar, sei lá, o Jabuti, que não está pronto ainda. São muitos processos de aprendizado, de pesquisa, de observação. Mas, dentro da minha escrita, atualmente eu uso, né, uma tática que é uma tática louca. Alguém que já ouviu falar sobre sonho lúdico? Alguém que já ouviu falar sobre sonho lúdico? Já? Né? O sonho lúdico é o seguinte, né? Eu já uso essa tática, essa estratégia de produção já há algum tempo. Simplesmente, eu deito, sei lá, durante a tarde, né, ou, sei lá, ou pela manhã e tudo mais e tal, e eu me proponho, assim, a pensar, né, nas histórias que eu quero escrever, nas histórias que eu quero produzir, nas histórias que eu quero criar. Então, simplesmente, ali eu deito e fico imaginando, assim, eu fico, de certa forma, estimulando a minha mente a sonhar com o que eu quero escrever, com o que eu quero produzir. Por isso que eu usei algumas vezes um termo aqui de produção de histórias, que é o que eu penso. Assim, quando eu vou escrever uma história, eu penso na elaboração dessa história, né? Não sei se vocês usam, se vocês já escrevem pensando num determinado ilustrador. Eu escrevo já pensando no formato já do livro, nas ilustrações, no ilustrador. Então, eu uso, antes de começar a história, eu escrevo pensando já em determinado ilustrador, em determinado formato, em determinado diagramação. Por isso que eu usei aqui algumas vezes não escrever histórias, e sim produzir histórias. Então, atualmente, eu uso uma das táticas de escrita, né, o sonho lúdico, para a produção das minhas histórias. E você, Andréia? Muito bom, Otávio. Sonho lúdico, já vou levar. Vida boa essa do escritor, né? Não Dormir é? para Não. poder escrever história. Não é vida boa, dá um trabalho enorme. É uma vida boa que dá trabalho. O que eu sinto é um pouco caótico. Às vezes me perguntam como é o teu processo de escrita e eu fico assim, o que eu vou dizer, né? Porque é um pouco caótico. Tem o banho, tem os personagens que começam a falar comigo. Ei, ó, meu nome é tal. Você vai escrever minha história? É igual assim, sabe o grilo falante? Aí eu falo assim, caramba, grilo falante, total. Você vai escrever minha história? Sabe o burro do Shrek? A gente já chegou? Você já vai escrever? É hoje. Bom, claro que essa é uma parte. E aí, quando a história começa a nascer na minha cabeça, assim, mais ou menos, alguma coisa começa a aparecer com mais clareza, sabe quem que eu chamo? A Andréia, pequenininha, e pergunto para ela, você vai gostar dessa história? Você acha que você vai gostar dessa história? Posso ir em frente? Aí, se ela fala, não, por aí não vai, não. Aí eu ouço que a Andréia, pequenininha, me diz, pego outro caminho, vou adiante. Então, o que eu sinto é que eu estou contando uma história para a Andréia de 7 anos, de 6 anos, de 10 anos. Mais ou menos, o que deixaria aquela criança feliz. E essa criança ainda sou eu. Eu tenho obrigações de pessoa adulta e tenho coisas a fazer de pessoas adultas, né? Contas a pagar, como a gente fala, né? Pessoas adultas, que deixam, às vezes, a cabeça da gente preocupada. Mas isso não quer dizer que a gente não gosta de brincar, que a gente não gosta enfim, de rir, de cantar, de dançar. Né, pessoas adultas? A gente precisa disso, né? Eu respondi isso, a pergunta, Otávio e Rafaela? Sim,
Obrigada. A pergunta é ótima. Eu acho que tem mais a Renata ali que pediu para fazer pergunta e eu acho que encerra, não é isso? Tem que acabar, né? É. Cadê? Tá. Ah, então tá. Você tem que vir a nós. Venha. Na plateia, uma mulher branca com cabelos castanhos, vestindo um macacão branco e óculos, faz uma pergunta aos autores. Eu queria perguntar a Todurá, não sei o quanto profundo você conviveu nas aldeias, mas assim é muito interessante, a partir do momento que a gente está falando de literatura, né, de escrita, ela vem de povos originários, e os povos originários têm como tradição a cultura da oralidade. Em que momento você fez essa mudança, né? A partir dos sonhos, das danças, das brincadeiras, todo o seu repertório era oral. Em que momento você transpôs isso para a escrita? E isso é muito, acho que, importante no momento que a gente tem uma ameaça às línguas indígenas, né, de apagamento, e que a gente, felizmente, agora vem trabalhando pelo resgate, a importância da literatura indígena, para que a gente saiba, através das línguas-mães, o que é realmente esse repertório indígena. Em que momento você... Como é o seu nome? Renata, obrigada pela pergunta. Como eu disse aqui, eu cresci numa cidade ribeirinha, não era considerado uma comunidade indígena, e existem muitas formas de viver como indígena no Brasil, desde aldeias, aldeamentos, a vilas, né? Vilas mais ribeirinhas. Por exemplo, hoje eu vivo, minha mãe vive, né? Me mudei faz 3 dias, e aí minha mãe vive numa vila que se chama Bonfim, que é fronteira com a Guiana, Guiana-Letem, né? Então a gente está nessa parte fronteiriça, e na minha vila não é considerado uma terra indígena, mas tem tanto o Macuxi e o Wapixana é o nosso povo vizinho. Antes a gente fazia guerra, hoje a gente se casa. Aí eu brinco com ele dizendo que a gente continua fazendo as guerras, né, de um outro jeito, contemporâneo. Mas é brincadeira, viu, gente? E aí essa vila tem tanto o Macuxi e o Wapixana que a língua Macuxi e o Wapixana foram co-oficializadas em 2014. Mas, para você ver, não é considerado uma terra indígena. Mas eu cresci numa cidade ribeirinha, e vivi o modo de vida indígena que a minha mãe me ensinou, ou seja, pisando na terra, comendo muita pimenta. A pimenta é muito medicinal na cultura Macuxi. A gente toma muito caldo com pimenta, a gente passa pimenta nos olhos. Sabe aquela expressão? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É uma variação da nossa tradição, porque, literalmente, a pimenta malagueta, calma que não é toda pimenta, né? Não vamos lá jogar, ela é muito medicinal. E, no primeiro momento, ela arde, mas depois ela limpa. Na nossa cultura, a pimenta tem espírito. É por isso que a gente está sempre em contato com a pimenta, sem contar os muitos benefícios da pimenta, né? Quem vive muito no mato sabe que a pimenta ela é um repelente natural. Então, se você come pimenta, as serpentes não vão chegar perto de você. Inclusive, a gente acabou de ver uma serpente lá na cozinha de casa, né? Era uma cobra. E aí, a salamandra, eu acho. E aí veio, tinha um parente Macuxi lá, ele matou a cobra, e aí veio a outra cobra junto, assim, porque aí eu aprendi, né, que as cobras elas andam em parzinho, o que nos ensina muita coisa também, né, sobre andar sozinho no mundo, essa história de que a gente tem que viver sozinho, conquistar tudo sozinho, que a gente nasceu sozinho. Mentira, para nascer, você nasce de uma pessoa, nascer não tem uma coisa mais coletiva que nascer, né? Que você vive na escola, vive na família. Depois, na vida adulta, você precisa de colegas. Acabou de sair uma reportagem dizendo que quanto mais longe a gente fica de colegas, de família, a gente vai perdendo massa cinzenta. Gente, viver é coletivo, né? E eu vivi nessa coletividade de pessoas e floresta. E eu, né, fui para a escola, fui para a universidade, fiz mestrado, doutorado, estou no pós-doutorado e continuo vivendo paralelamente a minha vida indígena, né? E aí acho que quando eu comecei a publicar, foi agora 2019 que saiu o primeiro livro, depois eu organizei esse livro, e como a minha pesquisa é voltada para a literatura indígena, então eu tenho esse esforço de compartilhar essas vozes originárias
E aí, esse é o convite. São muitos contextos diferentes. A gente, no meu caso, eu moro em Boa Vista, que a gente chama de Quaikrã. Quaikrã, na língua macuxi, é teso do buritizal. Não sei se vocês conhecem o que é um teso e nem um buriti, mas é assim uma plantação de buriti natural, que é uma fruta também do norte, né? A gente faz vinho de buriti, come o buriti, faz a saia de buriti. Ontem eu estava com a minha saia aqui, né? E a gente agora chama essa cidade de Quaikrã, mas é uma capital muito bonita. Fica o convite para vocês, para quem nunca foi em Roraima, conhecer, né? Mas são muitas formas de ser indígena no Brasil. E aí, desde pessoas que nascem na terra indígena, às que, né, ainda estão na comunidade, fazendo esse trânsito com a cidade. E aí, para mim, essa é a força da literatura, e eu queria compartilhar assim, uma história com vocês. Será que dá tempo? Não dá tempo? E se eu contar a história rapidinho, assim, Então, do Beija-Flor? Essa é a má notícia. Sabe qual é a boa notícia? Que a gente vai estar lá na mesa autografando e continuando essa conversa. História. Beleza. Porque tem livro de todos nós ali na livraria. Tá bom? Senão vão botar a gente para correr. Vai ser feio, né? Então tá, gente. Fica o convite para vocês conhecerem a história ali, viu? Obrigada. A plateia se despede dos autores com uma salva de palmas.